Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu venho ministrando ao longo do mês de janeiro todo o Evangelho de Mateus. E hoje é o último culto do mês e nós também estamos no último capítulo do Evangelho de Mateus. E Deus colocou algo no meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos, você que está aqui na igreja, você que está em casa. A gente teve aí um probleminha de internet, mas já voltamos à estabilidade do sinal. Mas glória a Deus para você poder se alimentar da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga, Senhor Jesus, aos nossos corações mais um ensinamento da tua palavra. Eu oro em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Você pode se assentar. Eu não sei como você reage quando você chega no final dos evangelhos, porque é muito gostoso você fazer a leitura dos evangelhos e ver os ensinamentos de Jesus, ver a forma como Jesus amava as pessoas e manifestava o seu amor. Pessoas esquecidas no meio da sociedade, desprezadas, e que de alguma forma foram acolhidas por Jesus e amadas por Ele. Porém, quando nós chegamos no final dos evangelhos, a gente vê a injustiça. E a injustiça é muito dolorosa. A injustiça que foi feita contra Jesus, ela deve produzir em nós alguma reação, deve produzir em nós dor também. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Paixão de Cristo. Algumas pessoas dizem assim: nem gosto de ver, né? Porque na hora que ele começa a ser massacrado, açoitado, na hora que o castigo começa a romper a pele, a machucar muito ele, tem gente que diz assim: não consigo nem ver. Gente, eu penso que nós devemos ver. Nós devemos tentar imaginar aquela dor, para que a gente possa entender o plano, entender o projeto, compreender o porquê tudo aquilo, do porquê tanta aquela dor. E aí todas as vezes que eu chego no meu devocional, no final dos evangelhos, sempre me produz uma dor. A dor de saber que Jesus fez aquilo por mim, e de que ninguém faria aquilo por mim. Ninguém jamais assumiria as minhas dores como ele assumiu. Ninguém faria por mim o que ele fez. Aí você pode dizer assim: uma vez uma familiar minha disse assim: eu não pedi nada, por que ele fez? Eu não pedi para ele morrer por mim, morreu porque quis. E aí na hora que eu ouvi isso assim, deu uma raiva, né? Porque mesmo ela na ignorância, ela foi amada por Jesus, e mesmo que ela reconheça depois de alguns anos isso, o Senhor não vai dar conta daquilo que ela falou lá atrás, e vai ter misericórdia dela, abrindo o céu para que ela possa viver em paz. Mas quantas pessoas não pensam dessa forma?
Eu não pedi para ele fazer isso. Fez porque quis. Mas é aí que está. O plano de redenção de Deus para nós, a misericórdia do Senhor para conosco, é que produziu isso. Se Deus simplesmente dissesse para nós assim, bom, vocês estão entregues à sua própria sorte, o que seria de nós, irmãos? Se nós tivéssemos que pensar assim, morreu, acabou. Morreu, acabou, é o fim. Como ficaria o teu coração diante disso? Algumas pessoas ainda não têm paz, porque não entendem isso. Por isso tem tanto medo de morrer, por isso tem tanto medo do fim. Ou estão tão preocupados com a morte. Mas para nós, que entendemos o projeto, o propósito de salvação, para nós a morte não representa nada, não é fim. É o começo de uma nova vida, agora com o Senhor. Então veja, quando eu vejo as mulheres chegando ao túmulo, essa experiência do túmulo é engraçada. Quando você vai lá no jardim do túmulo, lá em Israel, e você olha assim de longe, você não reconhece as coisas porque a gente tem a imagem que tem na nossa cabeça é aquela imagem dos filmes, né? Então a gente olha as 3 cruzes lá no alto, o Gólgota, a gente tem uma imagem assim, já meio folclórica. Mas aí quando a gente chega em Israel e que você começa a caminhar dentro da cidade velha de Jerusalém, e você vai pontuando assim, bom, aqui Jesus foi julgado, aqui ele foi preso. Então a gente tem uma ideia, por exemplo, dos caminhos. Então a gente, por exemplo, chega no jardim do Getsêmani, e aí você tem uma impressão, e quando você olha assim, bom, eu preciso subir para Jerusalém, logo você já pensa assim, poxa, mas que subida, né? E aí você tem que subir aquela subida íngreme, difícil de subir, e a gente fica imaginando ali todo o processo de caminhar por aquele lugar, de ser julgado naquele lugar. E é interessante que o jardim do túmulo, ele estava muito próximo do hotel que nós estávamos. E eu passava toda hora na frente. E não dava mínima para aquele lugar. Porque era um lugar assim, sem muita importância para mim, que não tinha o conhecimento. Então eu saía do hotel, caminhava pelas ruas de Israel, descia, entrava pelo portão da cidade velha e já começava a andar dentro da cidade velha, nos lugares que o guia já tinha mostrado. Mas a gente ainda não tinha sido apresentado ao jardim do túmulo. Então quando eu cheguei no jardim do túmulo, eu estava procurando algo parecido com aquilo que eu tinha aprendido ou tinha visto nos filmes. E eu não via nada daquilo, eu via um lugar bonito, um lugar lindo. E aí eu e a pastora conversando, vendo as fotos, e nas fotos assim, mostrava assim, olha, aqui é o Gólgota. E a gente olhando aquilo, não sabia identificar onde que está isso. E aí o guia disse para mim assim, olha para trás. E atrás da gente ficava tipo um estacionamento de ônibus de guias. E o fundo do estacionamento tem a montanha certinha do Gólgota, com a cara da caveira. E a gente estava exatamente no lugar aonde Jesus tinha sido crucificado. E naquele momento me deu assim um sentimento que eu não sei te explicar se era arrepio, se era de alegria, se... Eu achava aquele lugar especial. Um lugar diferente. E aí o guia disse assim, tá vendo? Olha para lá. Aí a gente viu a portinha do sepulcro. E qual fica a imagem, né? A gente sabe que ele não está lá, mas a experiência de descer até lá e entrar. A gente tem o conhecimento da palavra de Deus e sabe assim que Jesus foi colocado ali, foi colocado a pedra, os guardas estavam na frente.
Mas agora essas mulheres estão tendo a primeira experiência de ver a pedra rolar e não achar nada. Dentro do túmulo funciona como se fosse duas repartições. Antigamente se fazia o quê? Eles colocavam o morto numa e a família ficava meio que chorando na outra, de frente, mas um espacinho separado. Hoje, esse espaço é separado por um portãozinho que colocaram. Então, os turistas ficam na parte onde a família ficaria e a parte do túmulo fica vazio. É uma experiência muito gostosa, porque a gente sabe que ele não está lá. Agora, imagina para essas mulheres que de alguma forma estavam ali representando um grupo de pessoas que acreditaram em Jesus e que amavam muito Ele. E que de alguma forma tinham muitas expectativas sobre Jesus. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido é que a nossa carência faz a gente canalizar para alguém como responsável para a força que nós temos. Eu sei que muitas vezes isso pode acontecer com a igreja em relação a mim ou em relação aos pastores, pastor Inivaldo, pastora Simônia, pastora Márcia, aonde a carência dos irmãos vai ser depositada sobre a nossa fé. Então vocês vão meio que, sabe, olha, se o pastor Enivaldo crê, eu creio. Se o pastor Marlon crê, eu creio. Se ele está dizendo que é assim, está feito. Eu deposito a minha confiança naquelas pessoas que eu admiro pela fé que têm. Essas pessoas todas criaram isso. Essas pessoas todas tinham em Jesus, sabe, a certeza de uma vida diferente, porque a vida deles já tinha mudado. Os pescadores, os publicanos, os zelotes, todos que caminhavam com Jesus, deixaram algo para trás e começaram a viver algo novo, uma nova história. Então agora, eles se deparam com o sofrimento de Jesus, e o sofrimento de Jesus deixa eles em choque. Deixa eles em choque. Porque a representatividade de Jesus para eles é muito forte. E ver a forma como Jesus foi ferido, machucado, crucificado, humilhado, aquilo gerou neles muito medo. A Bíblia mesmo diz que os discípulos se trancaram dentro de uma casa, por medo de sofrer a mesma coisa. Eu já falei para vocês sobre a origem da palavra linchamento. A palavra linchamento vem do sobrenome de um homem chamado William Lynch, que era um capataz que tinha como filosofia pegar os negros mais fortes e colocar sobre esses negros mais fortes um sofrimento tão grande que a dor dele fazia com que os mais fracos entrassem em pânico, e ele assim gerava o domínio emocional sobre as pessoas só pela maneira como ele fazia sofrer o mais forte. Então os mais fracos olhavam assim: se aquele está sofrendo assim, imagina eu. Então automaticamente eles se rendiam e viviam à mercê deste William Lynch. Quantas pessoas hoje não fazem a mesma coisa? Basta a gente ver no jornal, às vezes, uma ação de bandidos e todos nós já ficamos preocupados. Minha família lá em Araçatuba, quando aquele grupo de bandidos começaram a invadir a cidade e roubar os bancos da cidade, gerou pavor na cidade inteira. Meus familiares ficaram apavorados, porque para eles isso não é normal. Quando a gente vê esses grupos indo para cidadinhas pequenas do Nordeste, fazendo pessoas de refém, colocando pessoas na frente de carros, o propósito dessas pessoas é trazer pavor. Não é só roubar o dinheiro, mas é trazer pavor. É fazer com que a sociedade não tenha confiança
nas instituições de segurança do nosso país. E isso faz com que o povo fique à mercê. Por isso a gente vê em comunidades muitos bandidos, muitas milícias dominarem a comunidade. Por quê? Porque a comunidade se rende ao medo delas. Por isso, quando acontece alguma coisa, vai lá alguém perguntar: você viu alguma coisa? Não vi nada, não vi nada. O medo não faz a gente reagir, paralisa a gente. Eu me lembro que quando minha casa foi assaltada, por alguns dias, pode dizer que alguns meses, havia muita insegurança minha, da pastora, da Ana, da nossa casa, de entrar na nossa casa, de sentir nossa casa frágil. A gente achava assim: bom, minha casa, foi casa da minha avó, foi casa do meu pai, hoje é minha casa. E desde 54 nunca entrou ninguém, nunca tivemos um assalto. E de repente a experiência de você entrar na tua casa e ver todas as tuas coisas jogadas no chão, teu patrimônio levado. Aí você fala assim: poxa, minha casa é frágil. É muito fácil entrar na minha casa. Está entendendo? Essa sensação trouxe para nós insegurança. Coloquei alarme na casa toda. Hoje a gente dorme, liga alarme. A gente procura de alguma forma fazer algo para a gente ter uma sensação de segurança. Tudo por quê? Porque o medo faz isso com a gente. O medo nos paralisa. Por isso eu vejo que o que a mídia faz nos dias de hoje é muito cruel. Porque ela não traz informações claras, mas ela traz muito medo. Traz muito medo. Quando a gente ouvia há um ano atrás as pessoas falando de vacinação, eles falavam assim: toma 2 doses e você está imune. Então, para a sociedade, tomar as 2 vacinas trazia uma sensação de segurança. Então, quando passou 15 dias, 20 dias da segunda, a gente já estava pensando assim: vamos tirar máscara, vida normal. Por quê? Porque nos foi passado essa informação. E aí quando começaram a dizer assim: não, 2 não resolve, vamos fazer 3, e a 3 não está resolvendo, e a gente está vendo os números aumentarem, a gente vai percebendo assim: olha, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Parece que é uma pressão psicológica que é feita sobre nós. Para tipo assim: não saia de casa, fique em casa, não viva. E a gente vai ficando amedrontado, aprisionado, sabe? Temos medo de abraçar, temos medo de conviver com pessoas. Tem pessoas que estão doentes. E é mais fácil essa pessoa morrer de suicídio do que morrer de Covid. Porque a solidão deixa as pessoas paranoicas. E eu acho muito cruel tudo o que tem sido feito. A gente não vê na mídia encorajamento, palavras de esperança. E qualquer pessoa que venha dizer assim: não se preocupe, a mídia logo diz: negacionista, não crê na vacina. Não, a gente está querendo dizer para o povo assim: gente, a gente tem que reagir. Outras pragas vieram, outras pestes vieram, e nós não podemos simplesmente ter medo de tudo, a gente precisa reagir. Mas quando se fala isso, logo vem uma discriminação, um julgamento. Há quem pensa assim, apoia governo A, B, C ou D, e as pessoas te detonam. É mais ou menos o que muitos pais fazem com filhos, que em vez de educar seus filhos, aterrorizam seus filhos. Dorme, senão a cuca vai te pegar. Terrorismo. O bicho papão vai te pegar. Terrorismo. Terrorismo. Você está querendo gerar sobre teu filho o controle à base de terrorismo, à base de medo. Você diz assim: pega lá uma coisa, não vai pegar? Já põe a mão na cinta. E por que dá medo a cinta? Porque ele apanha de cinta. Ele apanha de chinelo, e quando ele apanha, ele sofre com isso.
Então, automaticamente, quando você dizer eu vou pegar a cinta, você está despertando no coração dele, sabe, a visão de um espancamento. Então, teu filho não te respeita. Isso não é educação. Aí alguns crentes dizem, não pastor, mas a Bíblia diz que a vara é para corrigir. Sim, a vara é para corrigir, existe um momento certo de dar a palmada. Mas a Bíblia não está falando para a gente fazer terrorismo. A Bíblia não está dizendo que nós devemos ter domínio, controle sobre nossos filhos à base deste medo. Eu me lembro de crianças, irmãos, que eram sapecas na igreja lá do Palmira, e que aí a gente dizia assim, a ordem é assim, aqui também é assim, olha, se a criança não quer ficar, então leve a criança para os pais, e diga para os pais por que está sendo levada a criança, porque o propósito dos kids é levar a palavra de Deus para as crianças, mas aí a criança não quer, então fica lá assim, atrapalhando o trabalho. Então, se a criança não quer e vai ficar atrapalhando o trabalho, a orientação é, olha, em vez de você ficar discutindo com a criança, pega a criança, leve ao pai e diz, olha, tua criança não quer ficar no Kids, cuida você. Simples. Algumas crianças, quando nós falávamos assim, olha, nós vamos levar você para o papai porque você não fica quieto, a criança fazia xixi na roupa. Fazia xixi na roupa. Tinha crianças que tinham um ataque de asma. Só porque a gente ia dizer assim, a gente vai levar você para o papai. O que será que era feito? Para que essa criança tinha tanto medo. Sabe, irmãos, a gente precisa rever a maneira como nós queremos construir o nosso relacionamento. Porque daí, quando eles crescem olhando para nós, mas sempre gerando no coração deles uma prisão, um aprisionamento, e não liberdade. Os discípulos estavam, todos eles chocados. Eu ficaria também. Teria medo da sombra. E eu pergunto, o que eu vou projetar para o futuro se o que eu sinto é pavor? O que é que eu vou fazer? Como eu vou projetar o futuro se eu sinto no meu coração desespero? Como eu já falei algumas vezes, quando eu comecei a andar de moto, eu sentava na moto e vinha um pensamento assim, hoje você vai morrer. Hoje você vai morrer, é hoje, o teu dia é hoje. E eu começava a suar frio. Aí eu pegava, ligava a moto, saía, o prazer era tão grande que eu esquecia da morte. Então eu me lembro assim que eu ia pegar a moto, levar a Ana para a faculdade, e andar mais perto de casa. Aí um dia eu cheguei em casa, a pastora falou assim, olha, já estou pronta para ir para o ITQ, você pode me levar de moto. Eu falei, o quê? Ir para Santa Cecília de moto, pegar a Radial Leste, 23 de... Não, estou pronto, vamos de moto. Na hora eu sentei na moto, a pastora já subiu gostoso e tal, e o pensamento, você vai morrer hoje, você e ela. Aí a pastora sentava, abria a viseira e falava assim, vamos orar. Deus nos abençoa, nós sair da nossa volta, amém. Ligava o motor, brum, ia embora. Acabou. Se nós pensarmos que o tempo todo o medo pode nos paralisar, o medo vai impedir você de se reconciliar com pessoas, o medo vai impedir você de conversar com pessoas, de conhecer pessoas, de ter novos relacionamentos. O medo vai te paralisar para tudo. E coisas que você poderia viver de forma prazerosa, você vai deixar de viver. Porque o medo te paralisa. Imagina aquelas mulheres indo a baladas, todo mundo está dentro de uma casa. Aí as duas Marias resolvem sair para ir no sepulcro. E aí quando elas chegam ali, tem um anjo
que brilha mais que um relâmpago, que é branco, e que diz para você assim: vocês estão atrás de Jesus? Olha que maluquice, irmãos. Uma maluquice boa, né? Olha, Jesus não está aqui. Jesus ressuscitou e mandou dizer para você: vai lá falar para os seus amigos, para os discípulos, que ele está indo à frente para a Galileia. Dá para imaginar como elas receberam essa informação? O texto diz que elas receberam com medo, mas com alegria. É uma junção, sabe aquela coisa, eu não sei se eu dou glória a Deus, mas é que eu não tenho certeza ainda. Eu não sei se acabou ou se está só começando. Eu não sei o que tem pela frente, mas eu acreditei, é um anjo do Senhor. Agora imagina para eles a experiência de todo mundo trancado dentro de casa, e Jesus entra pela porta e diz: paz seja com vocês. A esperança, a alegria, o sonho, tudo aquilo que de alguma forma estava adormecido por tudo aquilo que foi visto, por tudo aquilo que eles presenciaram, da falta de esperança, que possa ter abatido o coração deles, que paralisou e que não permitia eles projetar. Jesus vem agora e diz: ei gente, tudo bem aí? Como assim? Eu quero mostrar para vocês nessa noite a importância da ressurreição de Cristo. Quero chamar a tua atenção para a importância da ressurreição de Cristo. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor do início até o fim dela, você vai ver que Jesus está ali para um propósito. Então a gente vê Jesus sendo exposto, o Senhor dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Logo em seguida a gente vê o Senhor se batizar, a gente vê o Senhor sendo levado para ser tentado pelo diabo. A gente vê Jesus sendo, desprezado por religiosos. A gente vê Jesus sendo o tempo todo sendo colocado diante de saia justa, vamos dizer assim. De momentos constrangedores, pegadinhas aí que querem de repente pegar ele numa falha, que destruir a vida dele. Em alguns momentos a gente vê as pessoas com tanta raiva de Jesus, querendo apedrejá-lo, e ele sai para não ser apedrejado. Olha a vida de Jesus nesses 3 anos, a intensidade que era isso. E nesse último dia, antes da morte, você vê Jesus tendo que lidar com a decepção da traição de um discípulo que caminhava com ele, mas de ver também que os seus discípulos entenderam errado a oferta de Maria ao derramar o nardo sobre Jesus, de saber que religiosos estavam tramando a sua morte, mas que tinha que ficar focado no projeto, que não podia parar e que não podia falar, ele só tinha que cumprir, e que ali ele estava carregando dentro de si, os seus medos. Ele era ali homem, não era Deus, ele era homem, e que carregava consigo os seus medos, sabia do que ele ia passar, sabia da dor que ia sentir, e ele ali falava para os discípulos: olha, é chegado o dia, a gente vai subir para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado, morto na mão dos religiosos. Olha o que Jesus, ele vem narrando toda a dor que ele ia ter que passar, e meio que as pessoas anestesiadas não tinham dimensão. Então eu fico imaginando para Cristo, sabendo disso tudo, observando isso tudo, e sabendo que ele precisava cumprir todas as coisas, mesmo sofrendo. Na casa de Caifás, as pessoas fazendo interrogatórios, fazendo perguntas, falsas testemunhas, tapa na cara, cuspida de soldado, esponja com vinagre. E como eu já ensinei vocês, uma esponja de vinagre que era usada num banheiro público, para as pessoas se limparem, aonde além do vinagre estava ali misturado fezes, e eles colocando na boca de Jesus isso.
E Jesus calado, ovelha muda, só esperando a hora dele, só esperando a hora dele, tendo que suportar as dores, suportar o medo, suportar a humilhação, aguardando a vitória, aguardando o momento dele. Então, eu entendo que quando há a ressurreição de Jesus, ali está a vitória, ali está, sabe, o livramento do peso, do sofrimento, da dor. Chega, acabou, não tem mais dor, agora eu venci, cumpri o propósito, e agora, que assim seja, que as pessoas creiam, não depende mais dele, agora depende da gente. Mas para Jesus, naquele momento, apresentar-se aos discípulos agora, ele não é mais o homem Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que agora chega diante deles para dizer para eles assim: gente, vamos olhar para frente, vamos olhar para frente, vamos viver, vamos de fato viver, porque toda a minha dor foi para que vocês tivessem vida, e vida em abundância. Sabe, irmãos, quando eu meditava sobre isso hoje, eu me lembrava de alguns irmãos que têm me procurado, que estão com dores, sofrimentos, medos, estão abalados emocionalmente, estão assustados, estão preocupados, que talvez não estão conseguindo reagir diante das adversidades, das coisas que são colocadas, dos problemas que tem da família, dos problemas que tem como empresário, como funcionário, seja lá qual for a necessidade, que de alguma forma faz você não ter esperança, ou faz com que você não consiga enxergar claramente o teu futuro. Eu quero dizer para você, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Para que a gente entendesse que não é fim. Para nós não existe fim. Não existe fim. É duro para mim ouvir muitas vezes as pessoas dizerem assim: pastor, acho que agora é o fim. Para nós não há um fim. Não existe fim. Porque o Senhor nos capacita para qualquer obra, qualquer boa nova obra, o Senhor nos capacita. Mas eu preciso entender a obra da cruz. Eu preciso entender porque Ele sofreu tudo aquilo ali, para que eu possa reagir na minha vida. A gente não precisa hoje, Jesus entrar aqui para dizer isso para você. Nós temos a sua palavra. Nós temos o Espírito Santo para nos convencer disso. Eu não preciso sapatear aqui e virar estrelinha mesmo, porque nem conseguiria. Para te convencer disso, você só precisa crer. Eu fico imaginando aquelas mulheres voltando, meio com medo, mas felizes. Chegando na casa onde todo mundo está preso e falando: Jesus não está lá. Jesus ressuscitou. Como assim Jesus ressuscitou? Oi, gente. Paz seja com vocês. Nessa noite eu quero produzir no teu coração, irmão, a certeza da vida, a certeza da vitória, a alegria do amanhã, a esperança da vida no nosso coração, de não achar que tudo já chegou ao seu fim. Pelo contrário, irmão, nós temos muita coisa para vivermos. E se nós não tivermos para viver aqui, nós temos para viver na glória. Mas vamos viver. Um amigo nosso aqui no bar, na Armênia, uma lanchonete de um amigo nosso. Eu tive o privilégio de alguns anos atrás pregar para o Zé. O Zé, ele nos serviu o almoço porque a nossa empresa era ali, nossos funcionários comiam no bar dele. Quando você passa ali,
o metrô da Armênia, a primeira rua, a rua Itapirapés, é a rua onde nós tínhamos a nossa empresa. No próxima esquina, a rua que vira para ir para o batalhão da rota ali, o panelão da Polícia Militar, na esquina ele tinha o bar dele. E ali nós almoçávamos, e era a oportunidade que nós tínhamos de brilhar para o Zé. Aí um dia eu fiz o convite para o Zé foi com a gente lá para a igreja do Palmira. Ele morava aqui no Tucuruvi, um senhor bem sucedido, um homem que não tinha nada, que não tinha necessidade de nada, ele tinha tudo, mas era um homem trabalhador. Tive a alegria de batizar o Zé. Há 2 semanas atrás o Zé estava trabalhando no bar e infartou, e Deus levou a vidinha dele. Logo a gente fica pensando assim, poxa, o Zé tinha funcionários. Você passa a ver o bar do Zé fechado. Eu nunca vi aquilo fechado, só quando eu ia na empresa de domingo. Mas de segunda a sábado você passava lá e você via o bar do Zé aberto. Qualquer hora que você quisesse. Às vezes eu estava lá na igreja sede e falava assim, olha, é 9 horas, vou passar no Zé e comer uma coxinha. Eu sempre estava lá. E todas as vezes que ele me via, ele, pastor, saía de lá e me abraçava e beijava. Alegria. Quando meu irmão disse assim, Márcio, sabia que o Zé morreu? Trouxe uma tristeza pela saudade que vai ficar, mas ao mesmo tempo trouxe alegria, porque não é o fim para o Zé. Não é o fim para o Zé. Como o pastor Onivaldo estava falando que ele foi no sítio das Alamedas e descobriu que o irmão Ruivaldo, né, tinha falecido. Logo fica a tristeza de, poxa, quando começou a pandemia, a gente não viu mais o irmão Ruivaldo. E agora, depois que a gente volta às atividades, Deus levou o irmão. Fica a tristeza, fica. Mas fica a alegria de saber que, poxa, a gente contribuiu para que ele tivesse continuidade, para que ele tivesse vida. Não dá para nós vivermos, irmãos, apavorados, com medo, cheios de temores, o tempo todo, como se nossa vida acabasse aqui. Nossa vida não acaba aqui. Não acaba aqui. A minha experiência com morte sempre foram chocantes, porque elas sempre foram mortes violentas, ou por causa de enfermidades muito severas, ou por assassinato. Mas aí um dia meu primo ligou para mim e disse assim, Mar, a mãe morreu, a irmã mais velha do meu pai. Eu cresci na casa dela ficava uma mamadeira para mim. Eu tomei mamadeira até os 10 anos. Então a tia deixava a mamadeira para os meus primos. Um desses meus primos era o Lair, que fez o almoço para a gente, e a refeição do encontro com Deus. Eu ia para a casa dele e tinha uma mamadeira lá minha, pegava a minha mamadeira e ia tomar lá. Minha tia foi sempre uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Ela morreu dormindo. E eu que acostumei dormir muito na casa dela, quando eu entrei no quarto dela e vi minha tia daquele jeitinho que ela dormia, mas ela já estava na glória. Deus desconstruiu toda aquela imagem horrorosa de morte que eu tinha, traumatizante, e me mostrou assim algo tão bonito, tão lindo. Não havia pavor, não havia desespero, não havia, trauma, havia simplesmente uma serva de Deus que deitou para dormir e que não voltou mais. No mínimo, imagino ela acordando na glória, sendo recebida pelo Senhor, vendo os anjos do Senhor cantando. Que alegria, irmão. É isso que deve alimentar o teu coração. Não que você vá morrer, mas que você vai viver, e viver para sempre. Para sempre nós vamos viver. O Senhor, Ele cumpriu toda aquela dor, todo aquele sofrimento, não para que nós ficássemos paralisados, mas para que nós tivéssemos bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci o mundo, e vocês também vencerão.
Eu e vocês precisamos ter essa certeza, essa alegria. Por isso toda dor que possamos passar nessa terra, ela é leve e momentânea, irmãos. Um dia acabará, um dia ela terá fim, e nós vamos nos alegrar no nosso Senhor o tempo todo. Mas enquanto estamos aqui, a gente vai lutar, temos propósitos, vamos vencê-los. Mas o Senhor é que nos dá a convicção da vitória, porque Ele vive, Ele reina para todos sempre. Que nessa noite, essa mensagem possa entrar no teu coração e produzir em teu coração a esperança da fé, a esperança da vida, e saber que Jesus venceu, e que Ele nos dá autoridade e poder também para vencermos. Por isso, tira do teu coração os medos, tira do teu coração as preocupações, acalma a tua alma, e confia no Senhor. Sabe, irmãos, eu creio que o poder do amor de Deus é tão poderoso, que o medo que os homens possam colocar em nós, ele não pode superar ou se sobrepor ao amor de Deus. Por isso, pessoas traumatizadas, como eu falei, crianças que crescem traumatizadas, com pais opressores. Essas mesmas crianças crescem, têm suas experiências com Deus, e elas esquecem o que os pais fizeram, e pelo contrário, eles ainda honram seus pais, abençoam os seus pais, amam seus pais, oram pelos seus pais, de tudo que eles fizeram, porque Cristo tem o poder de transformar o coração de qualquer pessoa que passou por traumas. Que nessa noite, irmãos, o teu coração desperte para a vida, que o Senhor atravesse a porta do teu coração e diga assim: ei, fulano de tal, paz seja contigo, paz seja contigo, paz seja nessa casa, paz seja nesse templo, paz seja contigo. E isso possa trazer ao seu coração a tranquilidade necessária para você seguir, para você enfrentar suas batalhas, suas lutas, mas de cabeça erguida, feliz e abençoados. Amém?